Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o seu programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, registrado no Evangelho de João, capítulo 17, e no versículo 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como propósito, o objetivo, estudarmos, juntamente com você, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, e nesses programas nós estamos estudando a série de estudos baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ensinamentos no livro de Ruth, no livro de Esther, e que traz o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos estudando a forma de nós entendermos nesses livros o quanto Deus tem cuidado do seu povo na história e ensinamentos esses que são aplicados para o nosso tempo. Podemos, a partir da leitura, do entendimento dessas histórias bíblicas, entendermos que Deus é um Deus que está presente na nossa história e ainda assim, nas pequenas coisas, como nós vamos ver no programa de hoje, coisas que às vezes parecem tão simples, mas assim, nessas ocasiões, Deus também está agindo e trabalhando para cumprir o seu propósito na vida dos seus filhos. Obrigado por você estar conosco, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Tenho certeza que teremos um programa abençoado. Conosco, o professor, presbítero Jair Cardoso, que traz neste momento a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, uma grande honra estar aqui para estudar mais uma parcela da Palavra de Deus. Fique conosco, que com certeza a tua vida será abençoada. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, aqui pela Rádio IECN, toda sexta-feira, às 21h30. Estamos através das plataformas digitais desta emissora, através do Facebook, do TikTok, pelo YouTube e também pelo aplicativo da rádio. Obrigado a todos vocês que estão conosco semanalmente. Deus abençoe a sua vida. Queremos mandar um abraço especial para um aluno fiel da Escola Bíblica Dominical presencialmente e que também nos acompanha assiduamente aqui no programa e que na data do dia 10, melhor dizendo, no dia 10 exatamente, esteve completando mais um ano de vida, que é o nosso irmão Setembrino ali da congregação da Tomé de Souza. Irmão Setembrino, um abraço, Deus abençoe a sua vida, felicidades, que Deus lhe conceda muita saúde, muita graça, abençoando o seu lar e a sua família. Deus abençoe, sabe que mora no nosso coração. Um abraço também para a nossa querida Lourdes, a irmã do nosso querido irmão Jair Cardoso, que sempre está nos acompanhando. Irmã Lourdes, obrigado pela sua companhia. Temos certeza que vamos mais uma vez aprendermos da palavra de Deus, ensinamentos gloriosos que devemos aplicar no nosso dia a dia e entender que Deus está cuidando de nós. Um abraço, irmã Lourdes, Deus abençoe a sua vida. E a todos os demais amigos que nos acompanham aqui na cidade de Juí, nossos irmãos que sempre estão conosco e também aqueles que nos acompanham em toda parte do Brasil e também do mundo, tendo em vista de que as redes sociais têm essa amplitude de alcance, vai até aos confins da terra, onde tiver um sinal de internet, as pessoas podem acessar o estudo da Palavra de Deus que nós estamos trazendo aqui com muita alegria no nosso coração. Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem conosco, nós teremos aqui um tempo de estudo da Palavra de Deus, será um tempo sublime, um tempo especial. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que será estudada no dia 15 de setembro, presencialmente em todas as classes da Escola Bíblica Dominical, lembrando que nesse dia, no próximo domingo, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Essa escola que inicialmente, o princípio dela era um trabalho evangelístico, um trabalho de ensino com crianças e foi se expandindo e hoje nós temos adotados na maior parte das igrejas Assembleias de Deus do Brasil e também do mundo, esse estudo de forma organizada, através de um cronograma estabelecido pelos professores, pelos educadores da editora CPAD, que tem organizado esses estudos e nós, com muita alegria, na Igreja Assembleia de Deus de Juí, temos adotado todos os domingos, 9 horas da manhã, nos reunirmos para estudar esses temas que são temas maravilhosos e que fazem nosso dia a dia dias abençoados, semanas abençoadas. Nada melhor do que nós iniciarmos a semana na casa de Deus, aprendendo da palavra do Senhor. Então, próximo domingo, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical,
e certamente nossos queridos irmãos alunos estarão conosco. Temos aqui na Igreja Assembleia de Deus de Juí, a escola na nosso templo sede, também na congregação do bairro Jardim e também do Tomé de Souza. No mesmo horário, 9 horas da manhã, ali no templo sede, no auditório Miro Camargo, se reúnem os adolescentes, e também na sala de cursos está reunido ali o grupo de jovens, mas que neste final de semana não terão, porque eles estarão com um grande congresso dos 40 anos da juventude da UMAD, da Igreja Assembleia de Deus de Juí. Mas também se reúnem todos os domingos, 9 horas da manhã. Então, o estudo da Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical, tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas converteram seu evangelho através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Então, é algo muito importante e nós prezamos por esse departamento de ensino da igreja, que a cada dia tem se fortalecido e que sabemos que é sim um departamento muito importante para a saúde espiritual, moral e da igreja do Senhor Jesus. O programa de hoje nós vamos estudar então a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lembrando, nós vamos em seguida contextualizar, tendo em vista de que nós estamos estudando sobre o livro de Esther e nisso nós precisamos contextualizar em que parte nós estamos nos situando. Nós já queremos antecipar que esta lição de hoje está pautada no texto de Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Você pode anotar aí para você fazer leitura na sua Bíblia. O texto áureo, o texto magno da lição de hoje, está em Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, dizendo: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Nossa verdade prática nos diz que Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Nós vamos desenvolver esse assunto aqui no programa de hoje. Irmão Jair, estamos na sequência deste estudo e agora nós chegamos numa parte que parece, quando se espera, parece que nunca chega, né? Onde nós vimos um homem que praticou a justiça, né? Fez aquilo que era certo, quando Mardoqueu sabe do evento da conspiração contra o rei Assuero e ele denuncia aquilo, preservando a vida do rei, e passa-se o tempo e parece que nada mudou, e aquele questionamento que as pessoas muitas vezes fazem: será que compensa fazer o bem? Na lição de hoje nós vamos aprender que sim, ainda que o bem ele não deve ser algo que nós devamos fazer tendo em vista as recompensas, mas devemos amar fazer o bem porque o bem está em nós, tendo em vista de que nós servimos a Deus. Irmão Jair, tema de hoje é um tema que vai falar então sobre esse contraste, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Percebemos aqui que a coisa vai mudar na história deste homem de Deus, irmão Jair. Bom, nós estamos percorrendo então o livro de Esther e na lição anterior nós entendemos e vimos que Esther recebe o rei Assuero e Amã, o primeiro-ministro, para um banquete. E, em vez de ela fazer o pedido que ela tem em seu coração para o rei, ela pede para que o rei compareça a um outro banquete no dia seguinte também, juntamente com ele, Amã, para comparecer. E, então, no intervalo entre esses dois banquetes, nessa noite após o primeiro banquete, fatos vão acontecer, fatos novos vão acontecer na capital do Império Persa, em Suzã, que vai alterar totalmente o cenário, o rumo da história. Nós vamos contemplar nessa noite, nesse estudo que nós vamos realizar, dois fatos bastante importantes no livro de Esther. A questão da humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, como é o título da lição.
Esses fatos eles passam então pela providência divina e a partir de um sono que é fugido do rei, nós vamos ver que essa falta de sono faz com que o rei se lembre de honrar a Mardoqueu devido a Mardoqueu ter livrado ele de um assassinato. E a lição também vai falar sobre a personalidade doentia de Amã e que achava que ele mesmo deveria ser digno de honra do rei. Nós vamos ver que a lição de hoje nos faz lembrar a respeito também da humildade, que é uma virtude que agrada a Deus. E nós, diante do controle, nós vemos Deus no controle de todas as coisas, das circunstâncias, da providência, muitas vezes que parecem que são uma coincidência, mas na verdade é a direção de Deus estabelecendo para os fatos, para as circunstâncias que estão ocorrendo. Porque Deus, ele sabe a notícia, ele sabe o que estará nos jornais de amanhã. E nós dizemos também que a palavra de Deus ela é mais atual do que a manchete do jornal de amanhã. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí um panorama daquilo que nós estaremos estudando no programa de hoje, nesta lição, onde vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, lembrando que Amã, então, é esse opositor dedicado a destruir o povo judeu, em especial também a Mardoqueu, tendo em vista desta desejo ardente dele de satisfazer o seu ego, e ele percebe que ele não conseguiu isso através do seu encontro com esse judeu chamado Mardoqueu, como nós já vimos em programas passados, em lições passadas. Então, o capítulo 6, o capítulo de Esther, vai ser então o ponto de virada desta narrativa, onde nós vínhamos vendo somente alguns cenários de preocupação, especialmente na última lição. Agora nós vamos perceber aqui que já no aceite do rei Assuero, em que ele estendeu o cetro para Esther e aceitou recebê-la e aceitou o convite dela para aquele primeiro banquete, aceitou o convite também para o segundo banquete, esse intervalo que vai acontecer aqui de 24 horas entre um banquete e o outro, vão acontecer coisas que serão um ponto de virada em todo o desfecho dessa história, que até o momento era preocupante, embora até o momento nós não tenhamos aqui na lição, no texto de Esther, a definição do que acontecerá. Mas vemos aqui que as coisas vão começar a mudar em relação a Mardoqueu, especialmente, que foi um homem muito importante, tanto na vida de Esther, como também na vida do povo judeu, tendo em vista de que, como vimos no programa passado, ele foi aquele que manifestou sua tristeza, seu luto, seu pesar, quando ele rasga suas vestes, ele se cobre de saco e cinza e sai clamando e gritando de forma ardente pelas ruas da cidade, e esta informação chega à rainha Esther. Então, este episódio que nós vamos estudar hoje vai mostrar e destacar, então, esse aspecto da providência divina em ação, manifestada, e em pequenas coisas, tanto quando alguém perde o sono, quanto alguém escolhe um texto para ler, como nós vamos entender aqui. Irmão Jair, vamos então estudar nessa lição esse contraste entre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, e tudo isso passando pela providência divina. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? Bom, nós vamos ver dois cenários distintos nesse desenrolar do livro de Esther. Enquanto Assuero, após o banquete que recebeu, oferecido por Esther, enquanto o rei Assuero ele vai para os seus aposentos, Amã, que estava nesse banquete, ele sai muito feliz, ele sai exultante, afinal de contas, não foi somente o rei que chamou ele para esse momento, para prestar honras, mas sim a rainha Esther agora também estava prestando honras a Amã.
e ele, com muito júbilo, ele saiu daquele banquete. Mas logo, essa alegria, esse júbilo, essa exaltação se transformou em fúria, em ódio, porque ele passou, na saída do palácio, ele viu o judeu Mardoqueu. E mais uma vez, o judeu Mardoqueu não se moveu, não se prostrou diante da presença. E Amã, então, ele conteve a sua ira, mas ele precisava desabafar. Ele foi correndo para casa, ele foi encontrar a sua mulher e reuniu seus amigos também e a sua esposa Zeres para falar de sua frustração. Toda a riqueza e toda a elevação de posição de Amã dentro do reino não o satisfaziam. Enquanto ele visse Mardoqueu assentado à porta do rei, ele não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus, já preparado para o 13º dia do mês de Adar. O ódio era tão grande em Amã que isso lhe consumia. Então, Amã, aconselhado pela sua esposa, pela sua mulher e também pelos seus amigos, ele decide retornar ao palácio, pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Já no dia seguinte, antes mesmo do segundo banquete ali com Assuero, com Ester e Amã. Naquela noite, Amã foi dormir com tudo planejado, mas o rei Assuero, ele perde o sono. E nós vemos que enquanto aquele homem chamado Mardoqueu, ele vai dormir, duas pessoas planejam o seu futuro. Nós vemos Amã preparando para ele uma forca orientado pela sua mulher, pelos seus amigos, para fazer uma forca e, dessa maneira, decretar a morte de Mardoqueu. Mas Assuero, ele estava planejando um dia de honra. O que iria prevalecer? Queira ou não, existem outras pessoas que pensam o que essas outras pessoas fazem ou pensam pode produzir consequências na nossa vida. Por isso, a Bíblia ela nos orienta sobre os relacionamentos interpessoais. Eles devem estar pautados sempre no temor de Deus. Relacionamento com pessoas, cada um é dado a cada um, é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, é chamada autossuficiência. Isso vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos mostra, através da ética cristã, através da interpretação das Escrituras, que os relacionamentos humanos eles são essenciais e como Deus trabalha através desses relacionamentos. A palavra de Deus nos orienta a ter comunhão, a demonstrar amor, a honrar as pessoas, a nos considerar de uma forma inferior aos demais, considerar sempre os outros superiores a nós. E, dessa forma, quando os homens temem a Deus, esse Deus ele vai interceptar o mal e vai tornar aquilo que estava planejado para o mal em bênção, e assim as bênçãos irão nos alcançar. A maldição, ela não atinge a quem Deus abençoa. Então nós vemos aí esse momento em que duas pessoas, enquanto Mardoqueu está dormindo, duas pessoas estão planejando a sua vida. Amã planejando ali uma forca para Mardoqueu, e Assuero, então, ele vai planejar um dia de honra para Mardoqueu. E o que vai prevalecer? Bom, já haviam se passado 5 anos, cerca de 5 anos, desde quando Mardoqueu revelou a conspiração
contra Assuero, contra o rei Assuero, uma conspiração para o assassinato de Assuero. E tudo isso ficou aparentemente esquecido. E naquela noite, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, incluindo até mesmo o sono das pessoas, o sono do ser humano, ele tirou o sono do rei. O rei, sem dormir, o rei Assuero, ordenou que trouxessem para ele as crônicas do rei, que lessem perante ele o livro do registro de fatos importantes do reino. Considerando aqui que Assuero já estava no poder há mais de 13 anos, e o fato aqui ocorrido em torno de 5 anos, não certamente eram muitos relatos de várias atividades, porque as crônicas eram praticamente um diário, todas as atividades que eram realizadas no dia eram escritas ali nas crônicas do rei. E então nós vemos a mão de Deus, a providência divina, fez com que abrissem os livros exatamente no trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim àquela conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus ela vai declarar: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Nós vemos, numa única noite, que o sono fugiu do rei e Deus fez lembrar a boa ação de Mardoqueu. E nós vamos ver agora como é que o rei vai querer recompensar e agir em favor, honrar aquele que livrou o rei Assuero de uma conspiração, de uma tentativa de assassinato. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 1 falando sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. E percebemos que essa lembrança do rei vai acontecer numa noite em que o rei não consegue dormir. E aí nós percebemos claramente a mão poderosa de Deus agindo aqui, inclusive nessas coisas tão simples da vida que é o dormir. Existe um texto de Salmos que vai falar a respeito do sono do justo, e Deus, o próprio Deus, é quem dá ao homem essa capacidade dele poder deitar e descansar. Aliás, o fato de nós dormirmos e deitarmos e descansarmos mostra que nós temos um Deus que cuida de nós. E enquanto dormimos, Deus cuida de nós. E no caso do rei Assuero, em que ele não consegue dormir, nós conseguimos ver aqui perfeitamente Deus agindo para que ele não dormisse naquela noite, para que Deus pudesse encaminhar os seus planos, colocar os seus planos em ação para cumprir o seu propósito na vida dos seus filhos. Então, o fato do rei não dormir naquela noite demonstra que isso não é uma coincidência, mas sim é uma providência de Deus que está trabalhando nas coisas mais simples da vida. Nós vamos aprender que nas circunstâncias mais comuns nós podemos ver a mão de Deus executando o seu trabalho para cumprir os seus propósitos. E o fato do rei não dormir, algo tão trivial, alguém dormir, mas aquilo foi para que o plano de Deus acontecesse. O fato de alguém pegar as crônicas do rei, o rei naquele momento que ele agia muito sobre impulsos, poderia ter outros impulsos para que pudesse passar o seu tempo. Ele vai fazer uma análise das coisas, das suas obras. E aí ele vai perceber ali o registro desse homem Mardoqueu, esse judeu que havia feito uma obra de grande justiça, e ele não havia sido recompensado. Nós vemos a mão de Deus operando aqui nesta passagem bíblica, e nós percebemos que a infidelidade do homem com relação a alguma recompensa não significa que Deus estará sendo injusto na sua obra e no seu agir. Pelo contrário, nós vemos aqui claramente
Deus trabalhando para que a justiça acontecesse. E é bem verdade que para a justiça acontecer, Deus vai usar aqui homens para isso, que faz parte das nossas relações humanas. As pessoas fazem parte tanto das nossas conquistas como às vezes das nossas derrotas. Depende a quem nós nos associamos. Nós percebemos quando olhamos a Bíblia, irmão Jair, a importância de pessoas na vida, por exemplo, de Moisés. Arão foi importante na vida de Moisés para que Moisés conseguisse realizar a obra que ele tinha para realizar, de conduzir o povo em direção à terra prometida. Vamos ver Jesus, o próprio Cristo também esteve cercado de pessoas que os ajudaram para que ele executasse o seu ministério. Jesus tinha mulheres que o ajudavam de forma financeira, e isso é comprovado porque nós temos no ministério de Jesus um tesoureiro que era Judas, que cuidava das finanças, os recursos financeiros para que o ministério de Jesus estivesse em andamento. Então nós vemos que aquilo que Deus vai fazer está atrelado a pessoas. Deus vai utilizar pessoas para realizar. E é bem verdade que o inimigo muitas vezes pode usar pessoas para atacar as nossas vidas. Então, uma coisa que nós precisamos fazer, ser fiel a Deus acima de tudo. E Deus, no final das contas, ele faz aquilo que é justo acontecer. Há um texto sagrado, irmão Jair, que fala sobre a lei da semeadura, que aquilo que semear, o homem colherá. Então, é uma promessa de Deus que não vai ficar no esquecimento. Você está no programa Palavras da Verdade e nós estamos estudando hoje sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Já vimos então no tópico 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, que havia sido esquecida, e agora nós vamos ver entrando em cena um inimigo de Mardoqueu, que queria a morte de Mardoqueu e do seu povo, que era Amã. E Amã vai ser chamado, irmão Jair, aqui para honrar Mardoqueu. Como é que nós explicamos isso para o nosso ouvinte, irmão Jair? Bom, nós vemos então uma reviravolta grande aí na história, esses fatos que estão ocorrendo nessa noite, após o primeiro banquete oferecido por Esther. Nós agora vemos que o rei ele perde o sono, nós já vemos que Amã, ele, juntamente com a sua esposa e também com seus amigos, eles conspiram em elaborar uma forca e assim para colocar nessa forca o Mardoqueu. Mas nós vemos que nessa noite em que o rei ele perde o sono, ele ouve a leitura dessas crônicas. E Assuero, então, o rei Assuero, ele pergunta aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E ele tem a resposta de que coisa nenhuma foi feita para Mardoqueu. A resposta, a maneira direta com que o rei Assuero se dirige ao nome de Mardoqueu, ele demonstra que conhecia muito bem, sabia quem era Mardoqueu. E logo o rei se interessa em recompensar Mardoqueu, mas não sabe como ele vai fazer. E ele percebe que tem alguém no jardim, no pátio exterior do palácio, e pergunta quem era. E fala então que era Amã. E que Amã buscava uma oportunidade naquela mesma noite, naquele inteirinho de tempo, ele buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Amã se dirige com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, em direção à casa do rei para pedir a forca para enforcar Mardoqueu, naquela forca que ele tinha preparado perto de sua casa. E nós vemos que o nosso Deus, nessa reviravolta, ele é especialista em transformar maldição em bênção. E nós vemos também que o inimigo, aqui no caso, ele vai ser o definidor da bênção. Nós vemos que como Deus vai agir nesse momento. Então nós vamos ver que Amã, ele entra na presença do rei e entra num estado de êxtase.
nós vamos ver que a proposta do rei, que pensava Amã ser para ele, levou a esquecer Mardoqueu e a forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Amã, ela é aquela pessoa que presunçosa, de autoconfiança, que precisa de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro que é apresentado de Amã totalmente doentio, ele presumia ser digno de honra. E quando a gente presume ser digno de honra, nós vemos isso, que é uma manifestação de soberba e de orgulho, esse terrível sentimento que nutriu lá originalmente Lúcifer, que atingiu, que se instalou na mente de Eva, lá no jardim do Éden, e também é lançado constantemente nos corações humanos. Nós devemos sempre preferir aqui a humildade de Cristo, em vez da presunção, em vez da arrogância, em vez da autossuficiência, em vez da soberba, do orgulho. Nós devemos sempre preferir a humildade de Jesus Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos, como está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 8. Nós devemos sempre alimentar diariamente, ser alimentado diariamente pela alegria de Deus, pelo regozijo de Deus, e não condicionar as nossas emoções ao sabor do momento. E a pergunta do rei, o devido lugar da honra, que se fará ao homem de cuja honra o rei se alegra? Essa era a pergunta do rei. Amã, então, pensando que o rei estava se dirigindo e estava com Amã em mente, Amã, ele vai sugerir ao rei que esse homem, cujo homem de cuja honra o rei se agrada, então esse homem que o rei se agrada, que esse homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores do reino, com uma proclamação pública, dizendo assim: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei, imediatamente, ele acata essa sugestão de Amã. Então, Amã, ele só não imaginava que o honrado não seria ele, seria Mardoqueu. Mardoqueu, então, e que seria honrado, e que ele, Amã, por ser um dos maiorais senhores do reinado, ele iria puxar o cavalo em que Amã está assentado. E essa resposta do rei deixou Amã muito mais enfurecido e muito envergonhado, e nós devemos nos alegrar com alguém que é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus. A honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, nós vemos que Mardoqueu na história, ele, depois de receber essa honra efêmera, passageira, momentânea, ele volta para o lugar dele, ele volta para a porta do rei. Amã, ele ficou envergonhado, ficou enfurecido, retorna para casa, mas Mardoqueu volta para o lugar dele, para a porta do rei, e é preciso fazer como Mardoqueu, manter os pés sempre no chão. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então o tópico 2 falando sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Vemos aí que o capítulo 6 de Esther vai mudar então o cenário de Mardoqueu, e no final nós vamos perceber que esse homem ele era tão fiel, tão
tão simples na sua vida que a honra que ele vai receber, como nós vamos ver, não vai tirar ele daquele posto que ele sempre esteve, que era a porta do rei, né? Mas nós vimos aqui, então, esse ato de justiça do rei, onde o rei teve o conhecimento, então foi lembrado do que Mardoqueu havia feito para ele, e aí busca conselho do seu servo próximo dele, que era Amã, que estava ali naquele momento no pátio real, e Amã, no seu orgulho, vai acabar dando as orientações do que o rei deveria fazer para honrar aquele a quem o rei estava desejando honrar. Mas quando nós vamos ver aqui que o rei se propõe a fazer esse ato de justiça, nós vamos perceber que a justiça de Deus, ela às vezes pode aparecer para nós que ela está sendo tardia. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a justiça de Deus, ela não falha. Embora Mardoqueu tenha ficado cerca de 5 anos sem o reconhecimento e 5 anos vendo aquele homem soberbo, arrogante, todo exaltado e tentando inclusive exterminar ele e o seu povo, Amã tentando destruir o povo de Deus, Mardoqueu ainda assim não se mudou do seu posto, mas continuou sendo um servo, trabalhando, servindo o seu rei e também honrando ao seu Deus, o Deus que ele servia, né? Então, isso nos ensina que confiar em Deus, devemos confiar em Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias, e embora muitas vezes nós sentimos que os nossos esforços, as nossas ações possam passar despercebidas para os homens, mas para Deus não fica no esquecimento. O reconhecimento pode não vir do homem, mas vem de Deus. E se Deus quiser honrar, ele utilizará do homem para honrar os seus filhos fiéis. E a presunção, irmão Jair, e essa autoconfiança de Amã é algo que traz, de fato, uma lição e um alerta para todos nós, que nós vivemos constantemente essa tentação de gerar em nós, a partir da nossa capacidade, a partir do nosso intelecto, a partir das nossas influências, nossa rede de contatos, achar que nós somos alguma coisa. E nós precisamos entender que essa presunção, esse ego alimentado constantemente de orgulho, de presunção, de autoconfiança, pode gerar e levar a uma queda, como aconteceu, bem mencionado pelo irmão Jair, lá no Éden, a partir da queda de Adão e Eva. E nós percebemos então que Amã, ele era dominado por isso, e quando o rei apresenta para ele a possibilidade de honrar alguém e ele não tem dúvida no seu coração de que é ele aquele que o rei quer honrar, ele começa a dar todas as orientações do que o rei deveria fazer. Uma observação é que o fato que daquilo que ele orienta o rei fazer, percebe-se que aquilo que ele queria de fato era as coisas do rei, porque ele vai pedir que se vista a veste real, ele pede o cavalo do rei, ele pede para que se coloque a coroa real na cabeça daquele a quem vai ser honrado. Perceba que ele tem em mente que a honra é para ele, e ele pede todas essas coisas que pertenciam ao rei. Então, a presunção deste homem, este ego inflamado dele, essa autoconfiança dele, estava a um nível tão grande que, como a Bíblia própria fala, que a presunção, ela precede a queda. Então, nós aprendemos aí algumas lições muito importantes. Você está no programa Palavras da Verdade, e este programa está falando nesta oportunidade sobre o livro de Esther, capítulo 6 propriamente, onde nós estamos aqui mostrando a reviravolta no cenário que está construído nesse livro, onde vamos ver aqui o episódio da humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu.
Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Aperta no botãozinho ali, inscrever-se, e não deixe de curtir também. Sua participação é muito importante. Se não compartilhou, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Irmão Jair, nós temos um tópico para falar sobre a síndrome de imperador. Aliás, Amã, ele representa todos aqueles que buscam a honra humana. Já Mardoqueu representa e simboliza aqueles que buscam a honra de Deus. Percebemos que a honra humana, ela é passageira, mas a honra que vem de Deus, ela é duradoura e verdadeira. Tudo aquilo que Amã desejou acabou-se, e o fim dele, de fato, foi um fim vergonhoso para ele, irmão. O que nós podemos comentar sobre essa síndrome de imperador? Bom, a síndrome do imperador, ela vai aparecer nesse personagem chamado Amã, porque ele demonstra soberba, autoconfiança, presunção, e o que nós falamos costumazmente é aquela pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, e com isso nós vemos que quando Amã faz a sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, ele revela ter essa síndrome síndrome de imperador. Por quê? Como o irmão Alex falou, ele queria a roupa de rei, o cavalo de rei e também coroa de rei. Ou seja, ele queria ser rei, né? Então, nesse sentido, o ego é inflamado tanto que ele quer tomar o lugar da outra pessoa, ele quer estar em primeiro lugar. E nós vemos que isso demonstrado em Amã, nos dias atuais, nós vemos isso sendo identificado em muitas crianças, em muitos adolescentes, em muitas pessoas que apresentam a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem o que querem. E a palavra de Deus vai nos mostrar que sem correção, os filhos, eles podem crescer e ser como Amã, cheio de soberba, cheios de presunção. Mas não é isso que Deus quer. Deus deseja nos dar uma família, dar-nos família saudável. O nosso papel, ele é de exercer amor responsável, dedicar tempo de qualidade com a família, viver em constante vigilância e oração, conforme a palavra nos orienta em tantos momentos nas Escrituras. Nós vemos que essa soberba de Amã, essa síndrome de imperador, ela vai, muitas vezes a pessoa ela se torna até mesmo cega, não enxerga, surda, ela não escuta o que está sendo dito. Então Amã, ele recebe um mau prenúncio dessa situação toda. Ele chega em casa arrasado. Ele conta para sua mulher e para os seus amigos o que havia acontecido. Que ele foi lá com a intenção de pedir para o rei que Mardoqueu fosse enforcado na forca que eles prepararam, mas aconteceu algo tremendo lá. Ele teve que conduzir aquele que ele queria enforcar no cavalo do rei, vestido as vestes do rei e puxando o cavalo do rei e dizendo: este é o homem, ao homem qual a honra o rei se agrada, e pronunciando isso. Então ele chega em casa muito arrasado, muito frustrado. Ele esperava consolo, mas dos seus amigos e da sua esposa, mas não foi o que aconteceu, irmão Lex. Não foi o que aconteceu. Ele ouviu uma sentença aterradora, terrível. A sua esposa e seus amigos dizem para ele, para Amã:
Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, se Mardoqueu, diante de quem Amã começou a cair, é da semente dos judeus, eles dão o prenúncio: você, Amã, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. Essa foi a declaração da mulher e dos amigos de Amã. E essa declaração, ela pode indicar que eles conheciam a história dos judeus, um povo que havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças, e isso era um mau prenúncio para Amã. E nós vamos ver o desenrolar dessa situação, do fim que vai ter Mardoqueu e do fim que terá Amã, quanto a essa forca preparada para Mardoqueu, o que vai acontecer com Amã. Na próxima lição da semana que vem, nós estaremos continuando essa história cheia de reviravoltas que está escrito no livro de Esther. Nós vemos nessa lição, nesse tópico da síndrome do imperador, que a soberba, a arrogância, a prepotência, o orgulho de Amã revela essa síndrome de imperador que pode danificar traços de personalidade, principalmente aqui falamos de crianças, de adolescentes, de pessoas que não têm limites. Limites têm que ser estabelecidos, tem que ser aplicado disciplina, porque um filho que é disciplinado agora, ele no futuro, ele trará a lei da semeadura, ele terá bons frutos, terá um bom relacionamento na sociedade, será um bom cidadão, será um bom trabalhador, será um bom pai de família e vai ser um excelente homem conforme Deus quer que a pessoa seja. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí essa visão dessa característica de Amã, que é a síndrome de imperador, termo que é usado aí para descrever esse comportamento de extrema arrogância, de tentativa de ter controle de tudo, narcisista, na qual a pessoa se considera centro do universo e acredita ser superior a todos ao seu redor. Isso nós estamos vendo hoje com as mídias sociais, nós vemos esse tipo de comportamento acontecendo bastante. A Bíblia, obviamente, ela vai nos ensinar que, embora nós tenhamos essa tentação de viver essa vida de centralização, enfim, a Bíblia vai mostrar que nós devemos mortificar a nossa carne, mortificar o nosso eu e nos submeter ao domínio do Espírito Santo e deixar que na nossa vida apareça o fruto do Espírito Santo, né? Mas, obviamente, não encontramos isso, o controle, autocontrole, confiança em Deus, humildade, nós não encontramos nesse personagem Amã. Pelo contrário, nele nós encontramos uma arrogância, uma autoconfiança exagerada, ou seja, quando ele, chamado pelo rei, perguntado ao rei como o rei poderia honrar a quem ele queria ser grato, ele não tinha dúvida de que ele era a pessoa, ou seja, ele colocava-se numa posição alta e insubstituível. E isso é um perigo muito grande nos meios sociais onde nós vivemos, inclusive às vezes dentro da igreja, pessoas que acham que são insubstituíveis. E quando às vezes alguma coisa não acontece, uma honra não vem, a pessoa se desespera, se desanima, e enfim. Mas nós precisamos entender que esse tipo de comportamento não é o comportamento daquele que é guiado pelo Espírito e que tem na sua vida o fruto do Espírito. Amã, uma pessoa também com essa síndrome de imperador, jamais aceitaria crítica. Imagina quando ele vai enfrentar aquilo que está para vir para ele. Ele não aceitaria crítica, não aceitaria contradições. O fato é que quando o Mardoqueu não se submete a curvar-se diante dele, ele decide matar tanto Mardoqueu como todo o povo judeu, como nós já vimos numa lição passada, onde tanto criando, de crianças aos mais velhos, todos seriam
exterminado num grande genocídio, mas como nós veremos, a mão de Deus estava cuidando do povo do Senhor. E vemos também que ele precisava, nessa síndrome de imperador, sempre estar sendo elogiado. E aí o irmão Jair pontuou muito bem que quando ele percebe que a honra que o rei tinha dado não era para ele, e sim era para Mardoqueu, e ele teve que andar com Mardoqueu gritando pelas ruas, é assim que o rei faz a quem ele quer honrar, ele vai para sua casa e a sua mulher vai lhe colocar uma realidade diante dele. Aquilo que ele imaginava, aquilo que ele achava que ele era digno de todo o reconhecimento, vai cair por terra e o fim dele é um fim terrível. Comportamentos desses, irmão Jair, mostram uma certa cegueira. A pessoa não consegue ver as coisas além de si. E isso, obviamente, a palavra do Senhor nos mostra o caminho para nós vencermos isso, essa tentação. Todos nós somos tentados a esse tipo de talvez não ao extremo, né? Mas sempre busca-se algum tipo de reconhecimento e tal. E nós já vimos aqui que a forma, a receita, a orientação da palavra de Deus para que nós possamos vencer isso é sempre preferir a humildade de Cristo. Quando nós nos submetemos a viver a humildade de Cristo, é como se fosse isso um antídoto para qualquer ambição egoísta que nos faz considerar-nos a nós mesmos superior aos demais. Olha que coisa interessante. Nós precisamos fazer assim como Cristo fez. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Mas olha só, a justiça de Deus, ela não falha. A Bíblia diz assim, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Então, o antídoto para você vencer essa tentativa, esse sofrimento, porque uma pessoa, irmão Jair, que vive nessa busca de aprovação, de reconhecimento, que busca sempre os primeiros lugares, sempre as principais honras, essa pessoa vive numa angústia, nas suas emoções destroçadas. Então, o antídoto para viver isso, irmão Jair, é olhar para Cristo e viver a humildade dele. Quer comentar, irmão Jair? Nós vemos nessa lição esse contraste. O contraste entre esse personagem Amã, que o irmão Alex detalhou em relação à sua soberba, ao seu orgulho, à sua prepotência de querer estar em primeiro lugar. E nós vemos em contraste a humildade de Mardoqueu. Mardoqueu, ele fez o que era certo. Ele plantou a semente, irmão Alex. A lei da semeadura. Ele plantou a semente. Tem semente que a gente planta e ela demora para germinar. Uhum. Ela demora para dar fruto. E nós vemos aqui que que Mardoqueu, ele plantou, ele fez o que era correto. Ele foi leal ao rei e diz que havia uma conspiração para assassinato do rei. E não esperou nada em troca pelo bem que ele fez. 5 anos se passaram. Agora, o rei, do nada, perde o sono e manda ler as crônicas e aparece lá exatamente essa situação de Mardoqueu, que ele havia feito um bem e que não foi recompensado. E agora o rei Assuero vai corrigir essa injustiça e vai honrar. E o que acontece com Mardoqueu? Questão da humildade. Ele aguardou o tempo de Deus. E Deus, no tempo determinado, Deus agora vai elevar. E sempre o fruto da semente que é plantada, ela é sempre superior àquela semente. E Mardoqueu aqui é honrado, ele é exaltado, ele recebe honrarias efêmeras, mas ele volta para o seu lugar, continua em humildade. E enquanto isso, Amã, ele planta semente de ódio, semente de raiva, semente de inveja, e ele manda fazer uma forca, e na semana que vem nós vamos ver o que Amã vai colher
dessa semente tão amarga que ele plantou e agora está prestes a germinar na vida dele. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí, de fato, essa reviravolta na história de Mardoqueu e vimos aí, como o irmão Jair mencionou, o contraste entre a soberba, o orgulho da parte de Amã, a humildade de Mardoqueu, que após toda essa honraria, após tudo aquilo que ele viveu, a Bíblia vai dizer que ele voltou para a sua posição na porta, como ele estava ali sempre servindo, mostrando claramente uma vida resolvida nas suas emoções, um conceito daquilo que de fato é passageiro, daquilo que de fato enfim. O que nós percebemos é que o nosso escritor da nossa lição, ele fala que presumir ser digno de honra é uma das manifestações de soberba e de orgulho. E ele também nos diz que honra não se exige, se recebe com humildade. Amã queria receber honra e não recebeu. Mardoqueu, ele recebe a honra, recebe com humildade e volta para o seu posto. Que coisa extraordinária. Esse personagem, de fato, ele toma uma nuance muito grande, irmão Jair, no livro de Esther, pelas suas características equilibradas que traz lições maravilhosas para a nossa vida. Quem sabe você está passando por algum conflito na sua vida, você que está nos acompanhando. Quem sabe você é aquele tipo de pessoa que se preocupa muito com o sucesso de alguém, com a vitória de outra pessoa e fica se comparando, dizendo, e eu, quando que eu vou receber, quando que eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. O texto de Romanos vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu gosto dessa expressão de Paulo, irmão Jair, porque Paulo ele não utiliza a expressão chorar primeiro, mas primeiro se alegrar. E talvez Paulo tivesse em mente o maior desafio que o ser humano tem é de se alegrar com aquele que está alegrando-se. Muitas vezes algumas pessoas têm mais facilidade de chorar numa circunstância de dificuldade do que se alegrar num momento de êxito e de alegria de alguém. Então, tenha claro em mente que o orgulho, a soberba, são coisas que não agradam a Deus. O ciúme, a inveja, são coisas que travam a sua vida, que te bloqueiam e te fazem minguar tanto na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida relacional, na sua vida espiritual. Todos esses tipos de comportamento e de pecados, inclusive, fazem com que você não desenvolva-se na presença de Deus, não se desenvolva nos seus relacionamentos. Mas temos o antídoto, temos a solução. Devemos olhar para a humildade de Cristo e considerar, como diz a Escritura, os nossos semelhantes superiores a nós. E ter em nossa mente que, se o nosso irmão está triunfando, nós vamos triunfar com ele, nos alegrar com ele e vamos viver de maneira que esse tipo corrosivo de comportamento, de ação, conforme teve Amã, que levou ele à forca, como nós vamos ver, não faz bem para a nossa vida. Irmão Jair, vamos fazer uma oração por todos os nossos ouvintes neste momento e em seguida fazemos as nossas considerações finais, irmão Jair. Oremos ao Senhor. Oramos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, agradecer por esta lição. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a andar em humildade conforme Jesus Cristo nos ensina, Pai. Afasta de nós, Pai, toda soberba, todo orgulho, toda prepotência, Senhor. Tudo que não procede de Ti. Assim também os nossos irmãos, Pai. Que nós possamos, Pai, aprender da Tua palavra e aplicar em nossa vida. Saber, Senhor, que a semente do bem ela tem que ser plantada em todo momento e nós não precisamos esperar outra coisa senão que venha germinar coisas boas, Pai, para a vida, nossa vida e para a vida das pessoas que estão próximas de nós. Sabemos também, Senhor, queremos agradecer por esta lição, porque Tu és um Deus que está no controle de
todas as coisas. As circunstâncias que o Senhor coloca em nossa vida, às vezes nós não entendemos o propósito, mas no andar, Senhor. Lá na frente nós vemos a Tua mão, assim como nós vemos nesta lição em que o Senhor diligentemente concedeu a Esther para fazer 2 banquetes separados, e nesse interim entre um e outro, o Senhor muda a história, traz, Pai, recompensa para Mardoqueu, e também, Senhor, faz uma reviravolta na história e nos ensina grandes coisas, Pai. Que essa lição, Pai, atinja o nosso coração, que nós possamos, Pai, ensinar os nossos filhos, nossos adolescentes, Pai, no caminho em que deve andar. Nos ajuda, Senhor, a impor limites com amor, com carinho, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes, atende, Senhor, o necessitado, aquele que está enfermo, aquele que precisa, Senhor, de um consolo da Tua parte, do Teu Santo Espírito, que o Senhor visite este lar, visite esta família, Pai, e venha, Pai, trazer, Pai, a direção, trazer, Senhor, o norte para a vida, Pai, segundo a Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Hoje nós estudamos, então, a respeito, então, da humilhação de Amã e a honra, né? A exaltação, momento de recompensa recebida por Mardoqueu. Irmão Jair, suas considerações finais. Bom, nós vemos aí que Deus ele está agindo em todas as circunstâncias. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente vê Esther convidando primeiro para um banquete, depois para outro banquete, e a gente não entende o porquê daquela situação. Mas Deus está no controle de todas as situações, e no desenrolar dessa trama, Deus vai fazendo reviravoltas tremendas e concedendo justiça e aplicando juízo segundo a sua palavra. Então, nós queremos mostrar que esse Deus, ele continua trabalhando pacientemente, mesmo quando nós pensamos que ele está em silêncio, ele está agindo em favor daqueles que amam e que temem o nome dele. Os acontecimentos que na nossa vida não são meras coincidências, mas sim ações soberanas de Deus no curso da nossa vida, e que o Senhor venha te abençoar. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Próximo programa nós estaremos estudando o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós, no programa passado, estudamos que ela se apresentou ao rei e o rei estendeu o cetro, ela chama o rei para um banquete, ela não vai revelar o seu pedido no primeiro banquete, e aí providencialmente 24 horas acontecem, Deus vai tratar de aplicar a justiça na vida de Mardoqueu, e todo o cenário está preparado para que aquele que tentou prejudicar o povo de Deus seja envergonhado e o povo de Deus seja livre. Então, no programa que vem, nós vamos estudar então sobre a denúncia de Esther que ela vai fazer para o rei Assuero, e vamos ver como vai se dar esse livramento.